A chuva castigava a vidraça, espelhando a tormenta que se formava no peito de Jack. Ele estava curvado sobre sua bebida, o líquido âmbar pouco fazendo para acalmar a tempestade que rugia dentro dele. Uma névoa de fumaça de cigarro pairava baixa, misturando-se com as sombras que dançavam no bar mal iluminado. Jack era um homem à beira do abismo, um brilho desesperado em seus olhos traindo sua fachada calma. Ele tomou um gole de sua bebida, o álcool um consolo amargo em seu momento de desespero. Estava atolado até o pescoço, preso em uma teia que ele mesmo tecera, e parecia não haver saída. Seus dedos tamborilavam nervosamente no balcão. Um pedido silencioso de ajuda que não foi respondido. Ou assim ele pensava, até que uma voz, suave como veludo, sussurrou em seu ouvido. Dia difícil? Jack se virou, assustado, para encarar a fonte da voz. Uma mulher, envolta na penumbra do bar, encontrou seu olhar. Seus olhos, escuros e misteriosos, tinham um fascínio estranho, atraindo-o como uma mariposa para uma chama. Ela tinha um jeito, uma certa aura de perigo que lhe causava arrepios na espinha. Mais ou menos, ele murmurou, sua voz rouca de desespero. Ele não estava acostumado a compartilhar seus fardos, mas havia algo nessa mulher que o desarmava, corroendo a parede que ele havia construído tão cuidadosamente ao redor de seu coração. Talvez conversar sobre isso ajude, ela sugeriu. Sua voz um murmúrio suave que mal se registrava acima do zumbido baixo do bar. Um sorriso enigmático brincava em seus lábios. E por um momento, Jack sentiu um vislumbre de esperança, uma tábua de salvação no mar tumultuado de seus pensamentos. Ele precisava de alguém, qualquer um, para ouvi-lo. Tomando outro gole de sua bebida, como se para se fortalecer, Jack começou a desabafar. Ele contou tudo a ela, suas angústias, seus medos, seu segredo mais obscuro. Verônica, como ela se apresentou, ouviu com atenção inabalável. Seus olhos, poços de compreensão e empatia, nunca deixaram seu rosto enquanto ele expunha sua alma. Ela ofereceu palavras de conforto, toques suaves em sua mão que enviavam faíscas de calor por suas veias geladas. Pela primeira vez em muito tempo, Jack se sentiu visto, ouvido, compreendido. Ela era uma mestre na manipulação, uma aranha tecendo uma teia de enganos ao redor de sua presa. Ela conhecia suas fraquezas, explorava suas vulnerabilidades com cada palavra de compaixão, cada toque reconfortante. Jack, cego por seu desespero e pela falsa preocupação dela, não conseguiu ver o predador à espreita sob a superfície. Você não está sozinho, sabe? Verônica sussurrou, sua voz o canto de uma sereia na escuridão. Eu entendo o que você está passando, mais do que você imagina. E por um momento fugaz, Jack acreditou nela. Na manhã seguinte, o peso de sua confissão pairava sobre Jack como uma mortalha. Ele havia revelado demais, compartilhado seu segredo mais profundo com uma mulher que mal conhecia. A dúvida corroía sua consciência, um gosto amargo do breve consolo que encontrara na companhia de Verônica. Ele tentou se livrar da inquietação que se agarrava a ele, mas era tarde demais. Seu mundo, já à beira do caos, estava prestes a virar de cabeça para baixo. As consequências de sua confiança equivocada foram rápidas e brutais, uma dura lição aprendida nas ruas implacáveis da cidade. Ele recebeu um pacote, um envelope pardo comum que continha seu pior pesadelo. Seu segredo, antes sussurrado nos limites silenciosos do bar, agora estava digitado em uma única folha de papel,
uma arma a ser usada contra ele. Chantagem. Ele havia sido enganado. O pânico invadiu Jack, ameaçando consumi-lo. Ele andava de um lado para o outro em seu apartamento, as paredes se fechando sobre ele, sufocando-o com a realidade de sua situação. Ele tinha que encontrar uma saída. Tinha que consertar isso antes que o destruísse. O desespero alimentava suas ações enquanto buscava uma solução, qualquer solução, para o seu dilema. Ele considerou ir às autoridades, mas a ideia de seu segredo ser estampado nas manchetes, exposto para o mundo ver, era insuportável. Ele tinha que encontrar Verônica, confrontá-la, argumentar com ela. A esperança, frágil como era, cintilava dentro dele. Talvez ele pudesse apelar para seu senso de decência, oferecer a ela qualquer coisa que quisesse para manter seu segredo seguro. Era uma tentativa arriscada, mas era tudo o que lhe restava. As luzes de neon familiares do bar pareciam zombar de Jack quando ele entrou, seu coração batendo forte contra as costelas. O ar, denso com fumaça de cigarro e cheiro de cerveja velha, lhe causou um arrepio na espinha. Ele examinou o ambiente, seus olhos procurando por Verônica. Ela estava sentada a uma mesa no fundo, sua silhueta envolta em sombras, exatamente como ele se lembrava. Ao se aproximar, ele notou um homem sentado à sua frente, de costas para Jack, seu rosto oculto. "Você não deveria ter vindo aqui", Verônica disse, sua voz desprovida da gentileza que tinha na noite anterior. O homem à sua frente se virou, revelando um rosto que lhe causou um calafrio. Era o detetive Miller, um homem conhecido por sua crueldade e seu desprezo por homens como Jack. "Parece que você está em uma situação difícil", Miller disse, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. "Mas não se preocupe. A senhorita Lake aqui concordou em nos ajudar a derrubá-lo." O coração de Jack afundou. Ele havia caído direto em uma armadilha. A sala de interrogatório era fria e estéril, a iluminação fluorescente áspera, amplificando o desespero que se instalara sobre Jack. Ele estava sentado em frente a Miller, Verônica em lugar nenhum à vista. Eles o haviam enganado, usado seu desespero contra ele. Miller apresentou as provas. Cada peça um prego no caixão da vida cuidadosamente construída de Jack. Ele havia sido armado, incriminado por um crime que não cometeu. Mas por quê? Qual era o objetivo final? "Ela o usou", Miller disse, sua voz desprovida de compaixão. "Verônica é uma mestre manipuladora, um camaleão que assume qualquer papel que atenda às suas necessidades. Você foi apenas um peão em seu jogo." As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas o quadro geral permanecia indefinido. O julgamento foi um frenesi da mídia. A vida de Jack dissecada e exposta ao consumo público. Verônica, fiel à sua natureza, desapareceu, deixando-o para enfrentar as consequências de suas ações sozinho. No final, a verdade veio à tona, um lampejo de luz na escuridão. As acusações contra Jack foram retiradas, seu nome limpo, mas a vitória parecia vazia, um triunfo de pirro que o deixou emocionalmente esgotado e totalmente sozinho. Ele havia sobrevivido, mas a que custo? Sua confiança, sua fé na humanidade estavam destruídas. Ele havia encarado o abismo, e o abismo havia encarado de volta. Anos depois, a lembrança daquela noite chuvosa, da traição de Verônica, continuava a assombrar Jack.
Ele havia reconstruído sua vida, pedaço por pedaço, mas as cicatrizes permaneceram. Ele havia aprendido sua lição da maneira mais difícil sobre os perigos da confiança equivocada. A cidade, envolta em uma névoa familiar de chuva e sombras, guardava 1 milhão de segredos, seus habitantes presos para sempre em uma teia de sua própria criação. E em algum lugar nas ruas labirínticas, uma figura familiar com um chapéu vermelho caminhava entre eles, seus olhos procurando pela próxima alma desavisada para atrair para sua teia de enganos. A chuva continuava a cair, lavando os pecados da cidade, mas nunca realmente os apagando. No final, a pergunta persistia, sem resposta, pairando no ar como o cheiro de fumaça de cigarro. Quem estava manipulando quem?